Os meias. O Abel tem testado, né? O Abel tem trabalhado. O Abel, inclusive, ao longo da sua passagem pelo Palmeiras, chegou a jogar com apenas um meia, chegou a jogar com dois meias, chegou a jogar com dois pontas, chegou a jogar com dois alas, chegou a jogar com dupla de atacantes, enfim. Não faltou esquema tático nessa passagem do Abel pelo Palmeiras. E vem reeditando essa dupla de ataque. Agora, a dupla de meias nesse momento. O Palmeiras tem dois meias para atuar, como vem atuando? Vamos falar um pouquinho sobre os testes que o Abel fez. Veja só, começando por Palmeiras 4, Universitário 0 lá no Peru. Para começar, nesse jogo, o Sosa atuou do lado esquerdo e o Maurício atuou pelo lado direito. Bom, essa é uma dupla mista. Por que eu estou falando de mista? Porque não são dois meias. Existe um meia e existe um atacante. Porque o Sosa é um atacante, o Sosa é um ponta. Muita gente vai falar, mas ele está inventando, é o par da Abel. Não, não é o caso. Inclusive o Palmeiras já jogou dessa maneira com pontas abertos que na verdade eram mistos, né? O Gustavo Scarpa, ele originalmente é um meia e foi ponta no Palmeiras com o Dudu do outro lado, por exemplo. Então, não dá para negar que não é invenção, enfim, é uma possibilidade de jogo que inclusive dá versatilidade. Essa dupla, na minha concepção, é a mais versátil que o Abel tem para colocar em campo. Por quê? O Sosa é o jogador de drible do elenco do Palmeiras hoje. O Estevão saiu, o Facundo não é necessariamente um driblador, o Sosa no Tajeres era de fato o driblador do time atuando pela ponta esquerda. É um destro que atua pela ponta esquerda para partir para o mano a mano, para partir para dentro. E quando ele adota essa característica, ele, claro, precisa ir para o lado do campo. Mas, na hora de jogar por dentro, ele pode ser um cara também de drible? Pode, só que ele não vai ter mano a mano por dentro. É muito raro, sempre vai ter cobertura. Então, o trabalho do Sosa vai ser muito mais pensar depois do drible o que ele vai fazer, quem ele vai servir, do que propriamente partiu no mano a mano, limpou, vai para a finalização ou vai para o cruzamento. Dito isso, não é um meia criativo. O Maurício é diferente. O Maurício é um meia criativo que se destacou assim e jogando pelo lado direito no Internacional. O Palmeiras contrata o Maurício pelo que ele fez como meia-direita no Internacional. Ah, mas o Maurício era ponta-direita pelo Internacional, dependendo do esquema? Não, ele era meia-direita. Ele jogava para dentro, é um canhoto que não tem o drible como característica, longe disso. O Maurício é um jogador de verticalidade, condução de bola, passe ou finalização. É isso que o Maurício faz. E faz bem. No Internacional, em 2022... ele teve 9 gols e 5 assistências, isso com menos espaço no time. Em 2023, com mais espaço no time, ele teve 11 gols e 11 assistências. E o Palmeiras aposta nesse Maurício, que teve 22 participações em gols, bem divididas entre gols e assistências como meia-direita. Essa é a posição em que ele se destacou e ele vem jogando bem, fazendo essa função, ele vem participando de jogadas de construção. Não adianta o torcedor olhar para o Maurício agora e cobrar para ele ser aquele Maurício que o Palmeiras tinha quando atuava com um atacante e ele fazia a dupla de falso 9 saindo da posição de meia, partindo para a dupla de ataque quando a jogada vinha pelo lado. Porque aí o Palmeiras jogava com pontas pelo lado, ele era o único meia e ele se juntava ao centroavante. Ele não vai fazer mais isso, ele não vai estar o tempo inteiro no corredor central para empurrar uma bola para o gol, para finalizar da meia-lua, não vai ser exatamente esse o papel dele. É um papel mais criativo do que de finalização. Tanto que ele se destacou muito antes de se machucar, quando o sistema do Palmeiras era um sistema no qual ele fazia muitas vezes a dupla de ataque no momento em que o Palmeiras avançava pelos lados do campo. Sendo assim, como eu disse, é uma dupla com versatilidade, porque ele pode abrir o Sosa como ponta, vamos supor que o Sosa não está funcionando ali no corredor central. Abre o Sosa como ponta esquerda e dá esse espaço para o Piquerez, porque é o lateral esquerdo que tem muita capacidade criativa. E aí ele passa a ter um Piquerez para ultrapassar e fazer tabelas com o Sosa para partir para o mano a mano, o Piquerez para finalizar de média distância, porque ele também faz isso. E pelo lado direito, ele vai ter um meia de fato, canhoto, que é o Maurício, que pode também ser um jogador de cruzamento, de finalização, e vai dar o lado do campo, vai dar literalmente a parte que é mais colada à linha lateral para o Kelvin. Vê como inverte? Mas dá versatilidade. A outra possibilidade, testada em
Botafogo 0, Palmeiras 1 pelo Campeonato Brasileiro. Teve Felipe Anderson como meia esquerda, Facundo Torres como meia direita. Essa é uma dupla de 2 meias que não são meias em sua origem. O Felipe Anderson é atacante, o Facundo Torres é ponta. Mas podem fazer essa função? Podem. Por quê? O Facundo foi um jogador, inclusive na Major League Soccer, que atuou muitas vezes como um ponta-direita que caía muito para dentro, que em várias ocasiões dava espaço para o lateral avançar e realmente ocupava um espaço quase de meia. E funcionava bem por quê? Porque tem ótimo chute de média distância, que ele apresentou muito pouco no Palmeiras até aqui. O Facundo fez muitos gols na Major League Soccer e bonitos gols finalizando de média distância, cortando para dentro e batendo. É um jogador que tem essa capacidade. Mas é um jogador de verticalidade. O Facundo não vai ser um jogador de toque curto, de aproximação, de tabelinha. Verticalidade, aceleração, velocidade. Diferentemente do Felipe Anderson. O Palmeiras teria um Facundo na meia direita, que justamente poderia ser esse cara de finalização de média distância, aceleração, onde há espaço no contra-ataque. E o Felipe para as jogadas de aproximação. E mais do que isso, até para jogadas em que ele vai pisar na área, deixando espaço para um volante criar. Por quê? Porque o Felipe Anderson é um jogador originalmente atacante pelo lado de campo, ou, bom destacar, um ala que foi muito bem nas 3 temporadas finais da sua carreira pela Lazio. Sendo assim, ele, sendo um cara que teve uma temporada brilhante como segundo atacante também na Lazio há anos atrás, pode pisar na área e finalizar, pode se juntar ao Flaco, pode se juntar ao Roque, pode ocupar o espaço de um dos dois, caso um deles abra um pouco mais para o lado esquerdo, o Felipe pode ocupar esse espaço, porque tem essa capacidade. Inclusive melhorou. No ano passado perdeu alguns gols cara a cara com o goleiro, que não é muito o perfil dele, é um cara muito calmo e tranquilo. De um modo geral, a frente do gol é frio. E ele acabou desperdiçando no ano passado, mas esse ano, por exemplo, quando teve espaço no corredor central, meteu um golaço contra o Botafogo. Com isso, o Palmeiras teria um meia de verticalidade, aceleração, chute de longa distância como Facundo, e um meia de tabela, de aproximação e até de ocupação de espaço, se necessário for mais à frente, como é o Felipe Anderson. Sendo assim, essa dupla de 2 meias que não são meias de origem oferece uma dinâmica também interessante, mas diferente. Quem ele pode colocar nas pontas e vai funcionar? O Facundo na ponta direita tem tudo para funcionar, para seguir agressivo. O Felipe Anderson na ponta esquerda se torna um jogador burocrático. Você tira o Felipe de perto do gol para colocá-lo do lado esquerdo, ele não vai funcionar. Entendo o Abel na última coletiva, dá aquela cutucada, falaram que o Felipe não jogaria na esquerda, que tem que jogar na direita, olha aí. O Felipe Anderson não está jogando na esquerda, ele está na esquerda do corredor central. Se o Abel colocar o Felipe Anderson encostado na linha lateral de novo pela esquerda, o próprio Abel sabe que vai matar o jogador. O Felipe Anderson não vai conseguir render o que ele rende jogando mais por dentro ou na ala direita. Não tenho bola de cristal, mas eu tenho sim a análise do que ele fez quando esteve como ponta esquerda no Palmeiras, e não foram poucos jogos, e ele foi bem mal. Então, é outro momento de esquema tático, com o Felipe mais próximo do gol, com mais jogadores próximos a ele, para rolar passe, para rolar tabela, para rolar infiltração, e isso potencializa toda a técnica que o Felipe Anderson tem. Eu vejo dessa forma. Contra o Sport, outro sistema. Na verdade, outro sistema não, perdão. Outra dupla de meias. Felipe Anderson na esquerda e Maurício na direita. Aqui nós temos uma mistura bem interessante para analisar de 2 jogadores que, na minha concepção, entre as opções, são os mais técnicos. Essa seria a dupla mais técnica para formar os meias, a dupla de meio campo, para pensar, para criar e para passar e potencializar os 2 atacantes. O Felipe, como eu disse, é um jogador de aproximação, de toque curto, já jogou como segundo atacante, então pode ocupar o espaço se alguns atacantes abrir. Tem essa característica de atacar no corredor central porque fez bem isso ao lado do Ciro Immobile na Lazio. Com isso, tem um jogador ali bom para trabalhar jogadas por dentro.
E o Maurício é um jogador de enfiada de bola, é um jogador de infiltração e aceleração. Maurício conduz bem demais a bola e já foi falso 9. No Palmeiras, como eu disse anteriormente no vídeo, fez a função de falso 9. Então, esses dois jogadores, eles têm características muito boas para jogo de opções de passe e aproximação no corredor central. Na minha concepção, tem o maior potencial de dar liga com os atacantes e gerar boas jogadas, tanto em verticalidade, aceleração, passe na infiltração e entrar num espaço que o atacante pode deixar. Na minha concepção, seria a formação mais técnica, muito embora não conte com o drible. E esse ponto é bem interessante, né? Não conte com o drible, porque o Felipe não é um jogador de mano a mano, o Maurício não é jogador de mano a mano, assim como Flaco e Roque não são jogadores de mano a mano em relação a drible. Não quer dizer que eles não vão ganhar duelos, mas eles ganham duelos de outra maneira. E essa seria a dupla mais técnica, na minha opinião. Ponto importante. Quando a gente olha para opções, o Andreas Pereira vai se tornar, salvo uma reviravolta enorme na história, porque ainda não foi anunciado, mas o Andreas Pereira vai se tornar uma opção também para essa função de meia. Porque, é fato, é um camisa 8 que gosta muito de avançar, é quase um camisa 10 em algumas ocasiões, se sente muito à vontade para atacar e para criar. Então, o Andreas Pereira também poderia, e aí a gente vai ter que observar quais são os testes que o Abel vai fazer com o Andreas no momento em que ele for anunciado, contratado oficialmente e integrado ao grupo, para entender se ele vai aparecer nesses testes em relação aos dois meias ou se será um volante, camisa 8, chegando para ajudar o camisa 10, no caso os dois camisas 10, podemos dizer que o Palmeiras vai usando para potencializar os seus dois atacantes num jogo por dentro no corredor central, que faz com que os laterais se sintam muito bem para apoiar. Tem dois volantes marcando, dois zagueiros também, eles se revezando, nunca deixarão o time exposto e os dois laterais terão espaço para jogar com dois meias e dois atacantes, podendo os meias sair um pouquinho para apoiar também, fazer passe, fazer tabela, não há dúvidas. Piquerez e Kelvin. Duas peças com muita capacidade de agredir, de chegar ao fundo e de criar. São dois nomes que são, de maneira reconhecida, ofensivos. E isso pode potencializá-los também na minha concepção. Hora de falar sobre Andreas Pereira para te explicar por que o meio-campista ainda não foi anunciado como reforço do Palmeiras, levando em consideração que Verdão e Fulham já haviam chegado a um acordo desde terça-feira. Não há problema algum. O Andreas Pereira pediu mais alguns dias ao Palmeiras para cuidar da sua mudança definitiva de Londres para São Paulo. Ele está há bastante tempo por lá e está tocando uma mudança bastante significativa. O Palmeiras entendeu, até porque não poderia utilizá-lo no clássico de domingo contra o Corinthians. A apresentação vai acontecer a qualquer momento e a estreia do Andreas Pereira vai ser preparada para que ele esteja à disposição para os confrontos contra o River Plate na Libertadores da América depois da data FIFA. É possível que enquanto você esteja assistindo a esse vídeo, o Andreas Pereira já tenha até desembarcado em São Paulo. A previsão é de que ele chegue nessa quinta-feira, ainda sem horário confirmado. O Andreas não foi relacionado para o jogo do Fulham, como já não havia acontecido no final de semana. Ele já passou, inclusive, por exames médicos para se tornar reforço do Palmeiras, operação de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais fixos, a mais 2 milhões de euros em bônus. Negócio, do ponto de vista financeiro, espetacular. O Palmeiras quase contratou o Andreas Pereira em janeiro, pagando muito mais. A oferta era de 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Isso significa que o Palmeiras está comprando o mesmo jogador 6 meses depois pela metade do preço. Andreas Pereira, que pode fazer a função de um Richard Rios ou até jogar um pouco mais avançado como um camisa 10. Só para completar um bastidor, o Andreas Pereira aceitou jogar no Palmeiras porque está convencido de que se fizer sucesso por aqui, vai ter seu caminho facilitado rumo à seleção brasileira. No Fulham, ele teria mais dificuldades de chamar a atenção de Carlo Ancelotti. O Palmeiras segue mostrando por que é referência quando o assunto é formação de craques. Desde a chegada da Crefisa, os investimentos nas categorias de base transformaram o Verdão em uma verdadeira fábrica de talentos, revelando nomes que fizeram e ainda fazem história no futebol mundial. Primeiro, foi Gabriel Jesus,
que saiu do Allianz Parque direto para o Manchester City, se tornando ídolo e abrindo caminho para que o Palmeiras fosse visto como celeiro de estrelas. Depois, vieram Endrick e Estevão, dois fenômenos que, em pouquíssimo tempo, conquistaram a torcida, chamaram a atenção do mundo e já estão na elite do futebol europeu. E agora, será que estamos diante de mais uma geração dourada? De acordo com informações do Universo Online Sport, o clube acredita ter encontrado os novos Endrick e Estevão dentro da própria base. Os nomes que empolgam a comissão técnica, a diretoria e também a torcida são Eduardo Conceição, atacante, de apenas 15 anos. Destaque do Sub-17. Eric Belé, de 18 anos, que brilhou no Sub-20 e já chama a atenção pelo talento e maturidade. Não é à toa que a esperança cresce, já que o Verdão acabou de conquistar o título do Campeonato Brasileiro Sub-20, justamente no dia do aniversário do clube. Uma prova de que a base continua forte, sendo observada de perto por Abel Ferreira e sua comissão. É claro que ainda é cedo para cravar o futuro desses jovens, mas o que eles já apresentaram até aqui empolga e emociona o torcedor palmeirense, que sonha em ver novamente a história se repetir. Garotos da base brilhando com a camisa verde e depois encantando o mundo. Agora é com você, torcedor. O que você acha dessa nova geração do Palmeiras? Será que Eduardo Conceição e Eric Belé vão seguir os passos de Endrick e Estevão? Deixe nos comentários sua mensagem de paixão pelo Verdão e sua expectativa para essas novas joias da base.